A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a Igreja Júbilo de Jandira e a classe Semeadores de Cristo com os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. Nós já estamos na lição 9, a soberania de Deus em meio às crises. Estamos estudando a revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias com o tema de lições de como os guerreiros superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. O texto áureo desta lição é Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A verdade aplicada nesta lição é que a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. O texto de referência é Esther 3, versículos 8 ao 11. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. O livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nessa lição, aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. 1. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos da vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. O discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui como ele usou Amã para roubar a paz do povo judeu. 1.1 Família, nosso refúgio, nossa paz. Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Mesmo Esther entrando no palácio entre centenas de moças virgens esperando a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha, Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Esther 2:11 está escrito assim: todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. 1.2 É no lar que se aprende a viver e construir a paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo o que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. 1.3 Não existe algo mais valioso do que a paz. Vivemos dias que tanto se fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão, síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, pois ele confia em ti. Está em Isaías 26:3.
É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. 2. Se incomoda é porque você brilha. Os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império, após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas. Este conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livres à terra de Israel. Contudo, nem todos os judeus retornaram à sua terra. Alguns preferiram permanecer nas diversas cidades do Império Persa. Estes judeus que fizeram esta opção desenvolveram suas atividades comerciais por todo o império e contavam com a proteção do rei, mas nem todos se agradaram disso. 2.1. As crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome Amã, que por meio de uma lei irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto irá tirar o sono do povo de Deus. 2.2. A crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. Esse posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Esther 3.13 está escrito assim: E levada por mensageiros a todas as províncias do reino, a ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Assim como qualquer crise, esta chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Esther 4.3 está assim: E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. A crise chegou. E agora? Amã estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com estas provações. 1 Pedro 4,12 diz assim: Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro do seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu, para que ele não tivesse sucesso em libertar seu povo do extermínio. Esse judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. 1. Na hora da crise, confie em Deus. 2. Deus é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. 3. Não deixe que o medo te domine. E 4. Descanse em Deus. Agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra você se levantará contra o próprio Deus. 3. Segredos para vencer as crises. Quando parece que tudo está perdido, tenha uma certeza: resta uma esperança.
Deus abomina o arrogante e exalta o seu servo. Notamos no livro de Esther que o Senhor abate os arrogantes e ampara com sua graça aqueles que têm espírito humilde. 1 Pedro 5,5 diz assim: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que, para transformarmos crises em vitórias, devemos enxergar a graça dele nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. 3.1 Vencer o medo. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Esther não foi uma exceção. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ele assim determinasse. Esther 4:11 diz assim: É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Esther nos ensina como devemos nos comportar no meio da adversidade: foco, atitude e determinação. Ela nos faz ver que, quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. 3.2 Enxergar o triunfo. Às vezes, as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do seu povo. Isaías 43, do 1 ao 2. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu. Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real. Esther 8,15 diz assim: Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. É assim que Deus faz no momento de crise: abate o soberbo e exalta o humilde. Nosso socorro vem do alto. O monarca, sabendo que fora manipulado para um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu. Vamos ler Esther 7, dos versículos 9 ao 10. Um deles, chamado Arbona, disse: Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai, e assim a raiva do rei se acalmou. A atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo de jejum e oração em favor do seu povo. Que cumpramos os propósitos divinos em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm risco de morte eterna. Conclusão. A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser a pandemia, doenças e etc.
Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida de seus filhos. Os objetivos dessa lição são ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre e mostrar segredos para vencer as crises. Agradecemos a atenção de todos os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.